Vamos falar um pouquinho hoje sobre escolha correta de fungicidas, aplicações iniciais e responder algumas perguntas que têm sido correntes nesse descobrimento do que é o Digifarm, como é que funciona, como é que o Digifarms opera, como é que ele considera os dados. E trazer algumas informações de como que a gente realmente escolhe esses fungicidas, né? Falar um pouquinho dos produtos que estão hoje no mercado. Talvez seja uma fala um pouquinho mais longa que o normal, mas eu tenho certeza que vai ser bem importante. Nesse próximo slide, nós vamos ver que essa é a mensagem que todos vocês recebem, todas as safras. Sequência de 4 aplicações, a Z5, os grupos químicos. Esse é o slide que eu já apresentei para vocês em outros seminários, né, como esse, mostrando lá que nas aplicações a gente pode agregar protetores inorgânicos para os orgânicos, morfolinas, reforços, e que cada aplicação ela tem alvos, né? E aí fica aquela coisa assim, bom, isso aqui é o que eu tenho que usar. Eu vou usar uma mistura de istoberina com triazol, depois na segunda eu vou usar um carboxamida mais istoberulina, e a gente simplifica e minimiza algo que é extremamente complicado, que é controlar doenças em qualquer cultura, inclusive na soja. Porque eu tenho vários alvos, eu tenho vários produtos, só que existem alguns pontos que nós temos que considerar nesse processo. Porque a gente pode fazer a escolha do fungicida baseado num pacote comercial, a gente pode fazer a escolha do fungicida baseado numa sequência de produtos que a gente quer aplicar, a gente pode fazer a nossa escolha do fungicida por algum critério, enfim, que satisfaça a vontade, seja de um consultor, seja de um distribuidor, seja do produtor. O fato, e no próximo slide a gente começa a falar sobre isso, é que quando a gente vai escolher esses melhores fungicidas, não basta apenas levar em consideração o dado de eficácia, se ele é alto ou baixo, ou média, se tem resistência ou não, se o ano vai ser um ano mais chuvoso ou mais seco, né? Se o produto é um produto mais caro, mais barato, se ele entra num pacote comercial, e se eu vou utilizar eles ou no Rio Grande do Sul, no Maranhão, ou no Mato Grosso, quer dizer, não é apenas isso, né? Não é apenas a eficácia, não é, mas o ano vai ser um ano mais chuvoso, então tem que me preocupar mais, aí vem um ano mais seco, eu não me preocupo e acabo perdendo a mesma soja, quer dizer, não é apenas isso, né? Nós temos que entender que também os fungicidas são influenciados, no próximo slide isso aparece, também eles são influenciados por cultivar, ciclo da cultivar, se ele é longo, se ele é curto. A turma que consegue plantar cedo uma cultivar de ciclo curto é um mundo. Se aquela mesma cultivar é plantada um mês depois, ela já é um outro cenário, uma outra situação. A arquitetura de planta, a gente fala pouco, né? Arquitetura e hábito. Se é uma determinada, se ela é muito ramificada, se o folíolo é mais lanceolado, mais palmado, tá? A arquitetura, isso também influencia fungicida. Tolerância da cultivar, se a cultivar ela é uma cultivar que tolera mais uma ferrugem, se ela apresenta um grau de resistência maior para uma antracnose, ou ao contrário, né, ela pega muita ferrugem, pega muita antracnose, são duas situações completamente diferentes, né? Nutrição da planta, claro que a gente não consegue estabelecer relações muito precisas, porque é muito heterogêneo, tanto profundidade do solo, fertilidade, disponibilidade de nutrientes, né? Se eu tenho um perfil de solo de 2 metros, de 40 centímetros, quer dizer, afinal de contas, como é que funciona isso? Mas a nutrição, ela apresenta efetivamente um impacto extremamente grande em cima da eficácia de produtos, né? E população de planta. Bom, população de planta pode influenciar desde do estabelecimento da doença até a penetração de fungicida. Então, se eu tenho uma população muito fechada, se eu botei muita planta por hectare, eu crio um microclima. Bom, se eu crio um microclima, o produto que vai chegar ali já chega em menor quantidade, porque o dossel está fechado.
e aí eu crio uma condição que favorece a esporulação, então menos produto, mais esporulação, eu tenho mais retomada da doença. Então isso também influencia. E aquele slide inicial que eu apresentei, ele mostra aquilo ali tudo, só que ele não considera isso aqui. Ele não considera cultivar, ciclo, arquitetura, ele não considera tolerância, população de planta, né? E no próximo slide, a gente tem que entender que o melhor controle, porque nós temos que falar em controle, não em fungicida. O fungicida, ele é um agente do controle, mas o controle é o que nós estamos falando aqui agora. São todos esses fatores enumerados, né? Uma sequência de produtos ideal, mas o que é uma sequência ideal? Eu não sei o que é uma sequência ideal. Que o que é ideal para Passo Fundo não é ideal para Londrina, não é ideal para Uberlândia, não é ideal para Primavera do Leste, são sequências diferentes. Eu sei que vocês recebem aquele primeiro slide lá mostrando as 4 aplicações e que tem ali a sequência de produtos. Agora, essa sequência ela serve para o Brasil inteiro ou ela serve só para determinadas regiões? E em outras regiões eu tenho que buscar uma outra sequência. Por quê? Porque a integração dos fatores faz toda uma diferença. E o que é esse sucesso de controle? Bom, você seleciona as sequências ideais, né? E que essas sequências ideais estejam ajustadas a isso. Então, o que quer dizer com isso? Que não existe um produto, o produto, aquele cara que controla tudo. Não tem um produto que controla doença em todas as situações da mesma forma. Não tem um produto que seja igualmente eficaz para todos os alvos. Não existe isso. O que existe é uma sequência, é um posicionamento, é um momento de iniciar, são intervalos adequados em que os produtos que eu estou utilizando, eles são produtos que vão me dar uma performance, porque o controle eu obtenho pelo conjunto dos produtos, pela sequência dos produtos, e não por produtos isolados, né? Então, se existem as opções né, que quando são ajustadas nesse formato correto, elas vão produzir o melhor controle, bom, isso passa a ser a estratégia mais adequada de controle. Então, agora, já que nós estamos acertados com relação a essa definição, eu vou mesclando algumas perguntas e alguns dados para a gente ir entendendo. Então, exatamente por essas razões, é necessário que o controle tenha o suporte de ferramentas, uma ferramenta que faça todas essas correlações dentro dessa dinâmica da doença e, claro, da dinâmica da doença versus a dinâmica da planta, né, em tempo real, e que possibilite a definição dessa sequência, dessas sequências ideais. Então, eu preciso ter um conjunto de informações, né? Se eu retornar lá no slide número... Vou retornar rapidamente. Lá no slide número 4, o que eu tenho? Eu tenho cultivar, ciclo, arquitetura, tolerância, nutrição, época, população de plantas. Se eu retornar no slide número 3, eu tenho dado de eficácia, prognóstico de clima, preço, local, tudo isso. E agora, voltando ao slide número 6, tudo isso tem que estar dentro de um algoritmo, de uma consideração para me definir um controle. Eu tenho certeza que muitos vão dizer o seguinte, não, mas isso aí eu não preciso porque eu faço o meu prognóstico de controle no campo e funciona. Legal. Só que esse prognóstico no campo, quando eu não utilizo todas as ferramentas que eu preciso e eu não faço essas interações, ele passa a ter um grau de probabilidade e não de certeza. Então, quando se sugere, ó, nós precisamos ter ferramentas para nos quantificar, para nos trazer essas interações, para considerar esses vários fatores, exatamente porque é complexo e nós, dentro da nossa capacidade técnica, por mais experientes que sejamos, a gente não consegue. Eu tenho quase 39 anos de fitopatologia,
Eu tenho quase 20 anos de fitopatologia de soja. E eu digo para vocês que eu não consigo estabelecer essas interações com a complexidade que tem, embora eu tenha uma vivência de conhecer o Brasil de ponta a ponta e outros países fora do Brasil. Então, o fato é que isso é muito complicado e não existe a receita. Pode existir aquele slide lá inicial, que é o slide chavão, que eu vou apresento para todo mundo e as pessoas olham aquilo ali e memorizam. Ah, vou aplicar o produto tal na primeira, o produto tal na segunda, na terceira e na quarta. Se tiver alguma inversão, ou de clima, ou de alvo, ou a cultivar não responde da mesma maneira, é a famosa queda da média. Ah, mas não funcionou. Será que não funcionou? Como é que eu explico produtividades super elevadas, no caso de um produtor, e no outro produtor, com os mesmos produtos, às vezes consegue aí reduções de 30%, 40% na produtividade que aquele que produziu bem conseguiu. Então, mostra que existe a complexidade e que eu preciso entender que a dinâmica da doença mais a dinâmica da planta, ela vai influenciar a performance dos produtos. Próximo. E aqui, uma primeira pergunta. Eu já comprei meus produtos. Por que eu vou investir na plataforma? Porque a plataforma não é só para te ajudar a comprar produto. Se fosse isso, vamos analisar esse dado aqui. Eu tenho duas épocas de semeadura, primeira época e segunda época. Duas cultivar, ativa, 59 e 58. Primeira época, quem é que produziu mais? A 59 e 58. A resposta do vegetativo, né, que eu considero ali R1 1414 e comparo os outros tratamentos que começam em V6. Então, esse tratamento que começa em R1, ele, comparado com os demais, ele produziu, no caso da 59 e 58, 84,7. Quando começou em V6, pulou lá para 88. Vamos arredondar isso aqui para facilitar a minha vida, 3,5 sacos. Só porque eu comecei no vegetativo. E a cultivar, que é o mesmo produto, a cultivar, a ativa, ela apresenta, varia de 68, quase 69 para 75. São 6 sacos. Não é 3,5, é 6. Quando eu troco a época de semeadura, o que acontece? A ativa começa a produzir mais e aquela quinta aplicação lá que na primeira época não deu resposta, ela dá resposta na segunda, porque eu tenho mais inóculo. Então inverte, são os mesmos produtos. Se eu pegar a primeira época e mostrar só aquele dado ali, eu vou ter uma conclusão. Quando eu jogo, se eu mostrar só a segunda época, eu vou ter outra conclusão. Quando eu mostro os dois, o cenário fica claro. Opa, dependendo da época de semeadura, existe uma resposta diferenciada ao momento que eu começo o controle e ao potencial produtivo da cultivar. Vamos para o próximo slide. Então, a eficácia de um produto ela vai variar em função da época de semeadura, da cultivar, da pressão de inóculo, dos alvos que necessita controlar, do número de aplicações, do início das aplicações. Ah, um produto controla 90%. Legal. Se eu tirar ele da época ideal dele e jogar por uma época desfavorável, se eu tirar ele da primeira ou segunda aplicação, jogar na quarta, a resposta vai ser qual? Vai cair, vai mudar. É o que nós vimos naquele slide anterior. Quando eu alterei a época de semeadura, o que implica alterar a época de semeadura? Provavelmente inóculo. Na primeira época eu tinha menos inóculo, na segunda época eu tinha mais inóculo. Quando eu alterei a pressão de inóculo, os produtos responderam de uma forma diferente. E isso está atrelado à questão de eficácia. Vamos para o próximo slide, lá o slide número 9. Aí vem uma pergunta clássica. Eu já tenho uma consultoria, por que eu devo contratar a Digifarms? Bom, em primeiro lugar, a Digifarms ela é um apoio à consultoria, ela não é a consultoria. O Digifarm não se propõe a fazer consultoria, ele se propõe a apoiar consultoria. E quando a gente pega esse dado aqui, em que eu estou resgatando alguns dados de pesquisa que a gente tem, a gente mostra que quando variou a época de semeadura, começou a cair e eu atrasei. Eu tenho lá a aplicação normal e 7 dias de atraso. Quando eu tenho esse atraso,
o atraso vai me custando mais tempo. Ah, mas a consultoria sabe isso? Que bom! Mas esse é um dado que eu preciso ter na minha tomada de decisão quando, por exemplo, choveu ou não choveu. Agora está seco em algumas regiões, chovendo em outras, eu não consigo plantar na hora certa. Então eu começo a cair nessa situação de condição de mais desfavorável, mais pressão de inóculo. O que eu já escutei, e eu escutei isso via Digifarms, eu escutei isso no campo, eu escutei isso na revenda. Pá, mas eu já comprei meus produtos. Aí tu olha os produtos, era uma sequência muito boa para uma época de semeadura do cedo. Aí por qualquer razão, choveu, não choveu, enfim. Aí eu não usei no cedo, eu vou usar no tarde. Eu não vou devolver, né? Eu não vou ter eu não posso devolver, porque para mim devolver depende da revenda ter ou da cooperativa ter o produto disponível. Então, veja bem, eu preciso ter alguma coisa que, usando aqueles mesmos produtos, eu preciso ter uma ferramenta em que, usando aqueles mesmos produtos, eu consiga ainda assim manter minha eficácia num patamar alto, que não me comprometa a minha produtividade. Então, esse é um cara. Então, por que eu devo contratar a Digifarm? Porque você tem a consultoria, maravilhoso, né? A presença do colega lá no campo, ela é fundamental, fundamental. Agora, esse mesmo colega, quanto mais informações ele tiver, melhor ele consegue ir antevendo os problemas e ajustando, por mais experiência que tenha. Vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho uma situação, dado antigo, viu? Isso aqui é um dado bem antigo. E aí mostra o seguinte, quando eu comecei com 0% de infecção na primeira aplicação, quando eu comecei com 1 a 3% e quando eu comecei com 12%. Veja que são três situações de epidemia. Ali nos quadradinhos coloridos, né? Nós temos lá, quando começou com bastante doença, 600 quilos, quando começou com 126, com 1 a 3%, 126 quilos, e quando começou com 0%, 0 quilos de perda. Agora, veja bem, aqui olhando o gráfico, vendo a colheita lá e tal, é fácil tu dizer o que perdeu. Eu quero ver tu dizer o que tu perdeu olhando uma lavoura em R3 toda ela verde. E que tu tenha começado com 25 dias, com 35 dias e com 45 dias. Aos 45 dias a tua lavoura ainda é verde. Eu quero ver aguentar o tirão depois e explicar por que a doença evoluiu. Aí o produto não funcionou. Mas por que o produto não funcionou? Porque ele veio fora hora de errada. Eu tinha mais inóculo, eu tinha mais doença. Meus amigos, a consultoria é dessa. São grandes parceiros nossos, tanto meu do ponto de vista de pesquisador, como do Digifarms como ferramenta de apoio. Agora, qualquer erro que seja consultor ou não consultor ou produtor, ele cometer em algum momento do início do ciclo, esse erro não recupera. Nós estamos vendo nesse gráfico aqui. Então, quanto mais ferramentas eu dispor para ajudar a minimizar a probabilidade de erros, de imprevistos, de problemas que eu não consigo antecipar, melhor. Eu tenho muito mais segurança na minha decisão. É o que nós estamos vendo aqui. Essa mesma lavoura, se eu considerar, com esses três níveis de entrada de inóculo, se eu considerar essa lavoura aos 60 dias após a emergência, a gente quase não vai observar variação. Até com 60 dias pode ser que observe aquela de 12% lá, já vai estar um pouquinho mais claro. Agora, de 1 a 3% não. E 1 a 3% são 2 sacos de soja por hectare. 2 sacos de soja, um produtor de 1.000 hectares é 2.000 sacos. Próximo slide. Aqui um outro caso para ajudar um pouco a responder isso aí. Nós temos 3 cultivares, a Urano, a 5909 e a Potência. Esse círculo cor de laranja, cor de rosa, não sei como é que está aparecendo para vocês, é quando eu tenho o programa isolado. O que é o programa isolado? É só aquela sequência de produtos que eu tenho ali embaixo, tá? Então eu tenho produtos que é só estrobirulina com triazol e tenho produto que é mistura estrobirulina com triazol mais carboxamidas, tá? Então eu tenho essa combinação para urano, para 5909 e para potência, né?
E eu tenho aqui a aplicação de Uniseb isolado e Bravonil Trex isolado, os dois protetores isolados. Observe como a resposta difere entre cultivares. Observem como a Urano apresenta uma resposta em termos de eficácia, a 5909 é outra resposta em termos de eficácia e a potência é outra resposta, considerando inclusive os programas isolados versus os protetores. E vejam como difere entre só estubilina mais triazol e quando eu tenho carboxamida, que é a primeira e a segunda barra. Então, só estubilina mais triazol é a primeira barra, a terceira e a quinta. Quando eu boto carboxamida, é a segunda, a quarta e a sexta. Então, vejo como muda. Então, eu preciso de uma ferramenta que ajude a antecipar. Aqui é um dado antigo, são produtos já, inclusive, fora do mercado, alguns, as cultivares. Agora, eu preciso ter esse dado com cultivares recomendadas hoje e produtos recomendados hoje. Eu preciso antecipar isso aí, porque você imagina essa variação de eficácia e a discrepância que isso me gera e o impacto gera em produtividade final. Aí eu vou lá e colho, na minha lavoura vai dar 90, vou lá e colho média 60. E aí? Aí eu jogo a famosa aquela da batata quente, né? Alguém vai pagar o pato, né? Então, ou paga o produto, ou paga o aplicador, ou a chuva aquela que caiu e não aconteceu nada, e assim por diante. Próximo. Então, a presença local de um consultor é fundamental. Só para deixar claro, eu botei num texto isso aí. Ele tem expertise para tomar decisões e efetuar todo o planejamento da lavoura. Então, não se discute isso aí. Então, ter um consultor, na minha opinião, já é uma demonstração de que o sujeito quer algo mais na lavoura. Ele tem um profissional lá ajudando ele. O DigiFarms auxilia esse consultor nas decisões que demandam de dados, prognósticos e principalmente que possa entender as oscilações do clima, do inóculo, que possa afetar o comportamento da doença. Eu preciso de uma ferramenta que me ajude a dizer para frente o que pode acontecer. Porque hoje, no dia 22 de outubro, eu não posso afirmar nada que vai acontecer em 22 de novembro. Alguém tem condição de me dizer o que vai acontecer em 22 de dezembro? Agora, quando eu tenho alguma ferramenta que faz os prognósticos e consegue entender essa dinâmica e começa a antecipar etapa por etapa, ela me ajuda. Ela me ajuda muito, porque eu consigo antecipar o problema. Então, ter o consultor, maravilhoso. Só que esse profissional também precisa de ferramentas que possam fazer com que os imprevistos possam ser antecipados. Próximo slide, slide número 13. Aí vem uma pergunta recorrente para nós. Não estou convencido que a plataforma tem meus dados climáticos. Para começar, os dados climáticos eles estão dispersos no Brasil inteiro. Nós temos 3 fornecedores de dado climático. Agora, nós temos que entender bem assim a relevância desse dado climático. Aqui eu mostrei essa foto em que tem efeito chuva, temperatura, molhamento foliar, nas diversas etapas de desenvolvimento da doença. Se a gente for para o próximo slide, nós vamos ver o seguinte. E aí tem uma questão, mas se o dado não for bem esse e tal, se eu não for, se der discrepância nos dados, como é que eu ajusto isso? Em primeiro lugar, quais são os fatores críticos climáticos que eu tenho que considerar? Frequência de chuva, umidade relativa do ar e molhamento foliar. E frequência de chuva, normalmente, frequência alta, quantidade mediana ou baixa, umidade relativa, normalmente noturna, e molhamento foliar, normalmente noturno. Aí vem um ponto importante, pessoal. Desses 3 fatores, na minha opinião, o que é realmente decisivo é a frequência de chuva. Porque umidade relativa do ar e molhamento foliar, eu tenho noturno. O que o patógeno precisa, eu tenho. Eu não preciso de situações muito mirabolantes. Eu preciso de condição de molhamento e umidade relativa que o esporo germine, forme o tubo de infecção e penetre na planta.
Para que é importante a frequência de chuva? Que não pode ser alta. O que é o terror? Uma chuvinha por semana, assim, 20 milímetros toda semana é um problema. Não, está chovendo de segunda a domingo. Passa a ser um problema porque eu não consigo entrar na lavoura. Mas do ponto de vista de infecção, é muita chuva. O fungo, ele gosta de umidade relativa e molhamento foliar. Então, isso é crítico. Se eu tiver alternância dos fatores climáticos, tem duas possibilidades. Pode afetar no intervalo entre aplicações, mas se a gente mantiver o recomendado pela DigiFarm, não vai afetar resultado final, mas a alternância, a questão de chuva pode impactar no intervalo da aplicação, pode impactar. Então é um fator. Então se eu começar a ter um dado que aponta pouca chuva e eu começo a ter muita chuva, bom, eu tenho que entender que aquela muita chuva, o que é muita chuva? 3 dias da semana chovendo, 2 dias da semana chovendo, porque eu tenho que entender que o fator climático que nós estamos analisando aqui é o quanto que esse fator ele é favorável para o patógeno. Eu estou pensando no patógeno, não estou pensando na planta. Para a planta eu preciso ter uma frequência de chuva, desenvolvimento radicular, capacidade de buscar nutrição. Isso é uma coisa. Para o patógeno eu preciso apenas o suficiente para ter molhamento foliar e umidade relativa a manter esse molhamento foliar por pelo menos umas 8 horas por noite. Aí eu tenho infecção. Aí a chuva, quando é pouca chuva, deposita inóculo. E aí eu tenho uma intensidade de doença alta. A falta da chuva pode diminuir o quê? A velocidade, né, de evolução da epidemia. Mas, de novo, se eu estou seguindo uma ferramenta que me diz para fazer aplicações a intervalos regulares, pode variar de 15 a 18, 19 dias, dependendo da situação, a princípio, se eu tiver essa alternância. Então, essa alternância, pessoal, ela tem que ser bem pensada. E outra coisa importante é o seguinte, isso é comum, né, nas nossas condições. Às vezes, de um lado da estrada choveu, do outro não. Às vezes, de um lado dá 70 milímetros, dali uns 10 quilômetros adiante dá 3 milímetros. Então, isso é comum, tá? Então, essa questão de dado climático, nós temos que entender que ela é uma condição que ela impacta num determinado nível, mas não é algo num grau de restrição importante. Agora, é importante considerar o clima? Claro que é, porque ele que determina a questão da doença. Próximo slide. Como é que eu sei que a DigiFarm vai funcionar para a minha realidade? Bom, ele usa fatores de todo o Brasil, municípios, ele usa fatores de inóculo, ele usa fatores que, se você utilizar uma determinada cultivar, você considerar o estágio da planta, se você considerar o clima, quer dizer, são todos fatores que do Brasil inteiro é utilizado para determinar. Então, a grande vantagem, o grande benefício do DigiFarm é exatamente nos fornecer informações ajustadas para todos os locais do país, já que todos eles têm um determinado nota, um determinado peso, um determinado algoritmo que explica quais as doenças e qual a probabilidade e intensidade esperada daquela doença em determinadas condições de clima. Então, isso vai, esse algoritmo, ele vai processando a condição local versus o clima. Então, ele vai funcionar porque ele considera os fatores locais e ele considera os fatores mínimos necessários para a doença ter uma importância relativa. Na medida que eu tenho mais inóculo e mais efeito da doença, o que vai acontecer? Vai acontecer que o fungicida ele começa a demandar o quê? Melhor momento de aplicação, qualidade da aplicação, sequência, mistura de protetor, mistura de reforço, que isso está previsto na plataforma. Então, quando eu tenho dados, os vários dados que explicam as condições da doença associado às condições locais por favorecimento de patógenos pela condição de clima, isso vai acabar me dando uma condição ajustada para o Brasil inteiro, para o Paraguai inteiro, que nós estamos atuando no Paraguai. Próximo slide, número 16, como é que vai funcionar? Porque ele considera dados cultivares, né? Ele considera
os dados de ciclo. Então, toda a minha condição local, ela acaba sendo influenciada pela condição de ciclo. Próximo slide. Como é que eu sei que vai funcionar na minha realidade? Porque eu tenho mapeado todos os cenários dentro do Digifarms das possibilidades de ferrugem, de antracnose, de manchas, de mancha-alvo, de oídio. Então vejam que existe a preocupação e está considerado dentro da plataforma exatamente o quê? Exatamente as condições para que esses 4 grupos que estão no slide mais oídio possam ser caracterizados de forma absolutamente correta. Então ele vai funcionar para a minha realidade? Vai. Município a município, na base de dados do Digifarms, mais de 5.000 municípios, está lá presente um índice que define o comportamento daquelas condições daquele município para cada uma das doenças desse grupo. Próximo slide. A DIFAR não tem pesquisa em todos os locais, como se baseia para definir eficácia para todas as regiões. Bom, isso nenhuma empresa brasileira ou fora tem condições de ter dados de pesquisa para todas as regiões. Começa por aí. Segundo lugar, é que o controle das doenças, eu acho que já começou a ficar claro para vocês, que não se deve exclusivamente à eficácia. O fato de eu dizer, o produto X tem eficácia de 80%, para mim não quer dizer nada. Ele é um indicativo que aquele produto funciona com 80% de eficácia, ele não apresenta 90%. Agora, se eu não souber utilizar o conhecimento desses vários fatores para posicionar corretamente o produto, esse 80% pode virar 60% e pode se manter 80%. Então a questão não é qual é a eficácia. A eficácia, ela é uma referência que explica o quanto um determinado produto pode funcionar. Agora, se esse produto que tem 80% ou 90% de eficácia, ele for colocado numa situação desfavorável para ele vai ter dificuldade de ter os 80% ou os 90% de eficácia. E é por isso que eu considero ali clima, época, doenças, inóculo, cultivar, ciclo do cultivar, são fatores que o DIFAS considera para definir que cada fungicida seja aplicado nas melhores condições e, portanto, expressa a sua eficácia potencial. Porque eu começo com o valor de eficácia e ele vai se mantendo, ou vai caindo. Então, o Digifarms, ele consegue nos mostrar o seguinte, bom, eu estou fazendo tudo dentro do que, digamos assim, os preceitos técnicos definem, e a minha queda de eficácia, ela vai ser muito pequena. Bom, eu comecei a mudar o intervalo, eu comecei a inventar algumas coisas, ela vai cair mais. Então, esse é o ponto. Eu tenho uma eficácia que um produto apresenta lá na origem. Para mim conseguir manter isso até o final e gerar minha soja sem doença, eu tenho que obedecer o quê? As características e ter uma sequência inteligente de produtos que vão explicar esse controle. Agora, se vocês estão comprando produto que estão dizendo que a eficácia é 80% e acham que aplicando de qualquer jeito vai resolver e vai manter 80%, vocês estão enganados. Eu construo controle, eu construo a manutenção da eficácia. Se o produto começa com 80%, eu vou fazer tudo para manter próximo dos 80%. Por que não mantém os 80%? Porque o envelhecimento da planta vai fazendo com que os produtos sejam absorvidos de uma maneira menor, e ao serem absorvidos de uma maneira menor, eles acabam tendo uma dificuldade de manter o nível de eficácia. Mas conhece-se várias situações de lavoura em que tu chega no final do ciclo, a tua lavoura está limpa. Então significa que eu consigo construir um bom controle, mesmo que eu tenha uma pequena queda de eficácia, desde que eu considere toda a interação de valores. Não é pelo fato que tem um decreto que diz que o produto é 80% que está resolvido o meu problema. Porque não está. O fato de ter 80% de eficácia é a primeira parte, tem o resto. Próximo.
Aqui é muito rápido, vocês vão ficar com esse material, então eu não vou me preocupar muito em falar muito sobre isso aqui. O que nós estamos vendo aqui são os vários produtos, né, listados de acordo com os dados do consórcio, rede de ensaios de mais de 20 locais, em que mostra ali o nome comercial e a mistura de ativos. Então, nós temos produtos com 2 ativos, com 3 ativos, né? E nós estamos vendo lá que os dois últimos lá, o Expro e o Cronos, eles apresentam ali as maiores produtividades. Depois eu tenho o Trizimã, o Ativo, o Versária, que vai diminuindo um pouquinho. Aí vem aquela coisa, não, mas então o melhor produto é realmente o Expro, porque deu 3.480 quilos. Tá, beleza. Agora, eu tenho que entender que para o Expro me dar o 3.480 quilos, eu preciso dar as condições para ele produzir isso. E se eu tirar, por exemplo, o Versária, ou mesmo o Fusão, ou o Horus das melhores condições, eles podem produzir menos. Ou até, se eu conseguir ajustá-los, eu posso fazer com que o Horus, que está com 3.050 quilos, passe a produzir 3,5. É isso que é importante entender. O fato desse resultado, que é um de centenas, né, tem vários colegas fazendo esses ensaios e apresentam os resultados, o fato deles apresentarem essas percentuais, isso são resultados que, quando eu vou levar para a minha realidade de lavoura, eu tenho que obedecer os preceitos das integrações, das interações entre os vários fatores, senão eu derrubo a eficácia. Por isso que a gente insiste que nós temos que ter ferramentas que, utilizando essas interações, eles possam, digamos assim, manter os resultados. O próximo slide, a gente mostra aqui as combinações entre triazóis, estubirulinas e as carboxamidas, mostrando alguns produtos com uma eficácia interessante. Como eu falei, vocês vão ter esse resultado à disposição de vocês. Observe que já começam a despontar produtos formulados com protetores, isso eu acredito que seja uma tendência bastante importante, e que a gente vá contar com a mistura de 3 ativos, quem sabe mais ativos, que dê uma possibilidade de tolerância maior e de controle maior. E no próximo slide, número 21, eu tenho ali as várias possibilidades em que eu tenho os protetores mostrando isolados, né, com os vários nomes, alguns não são comerciais, os produtos isolados mostrando algumas eficácias. Claro que vai cair, porque eu estou falando aqui uma competição de produtos protetores isolados. Eles são, digamos assim, o conceito é que se utilize eles misturados. E algumas situações em que eu tenho mistura de 2 protetores, que para mim é uma situação que também deve ficar bastante interessante no mercado. No próximo slide, ainda na questão da eficácia, vejam aqui, eu tenho 5 fungicidas, né? Todos eles primeiro estão mostrando uma variação. Quando eu considerar só a folha em R1, vejam que o grau de controle muda. Agora, quando eu comecei a fazer no vegetativo, comparado com o R1, sempre a aplicação V6 e V7 foi melhor. Então, o melhor produto é aquele em que, utilizando uma sequência, eu aplicando no início, eu consigo diminuir inóculo e, portanto, eu consigo fazer com que o meu resultado final seja mais positivo. O próximo slide, número 23, eu tenho pivô como fica as recomendações da Digifarms. Nós não temos recomendações para pivô. Claro que quando você liga o pivô, você vai ter uma chuva, 4, 5, 6 milímetros. É uma chuva ideal para o fungo. Claro que é feito num horário que nem sempre é favorável para o fungo. Agora, não existe, nesse momento, na versão atual, a recomendação para pivô. Ela está sendo construída com sensores e com parcerias que nós estamos fazendo. Não sei se ainda nessa safra a gente vai conseguir ter isso, mas é bem provável que sim, que a gente tenha situações de determinação de umidade no pivô, né? E mesmo que fora do pivô não esteja chovendo, no pivô está chovendo. Mas hoje, na versão que nós temos hoje, não tem. O que a gente pode fazer é usar os dados do sequeiro, trazer para dentro do pivô, dando um certo ajustamento no intervalo da aplicação. E sempre considerando que
Toda vez que eu for feito uma rega no pivô, a planta tem que estar protegida, ou seja, ela tem que estar em pleno período de residual. Se eu ligar o pivô digamos assim, fazer uma aplicação de fungicida 3 dias depois, porque já estava no limite do residual, isso pode ser bem negativo. Então, existem algumas coisas, o pessoal, os pivoteiros, se quiserem, a gente pode fazer, conversar mais especificamente, mas hoje o DigiFarms não fornece diretamente o dado para pivô. Próximo slide. Como para um consultor, qual é o diferencial para um consultor, mesmo que já se faça monitoramento? Bom, em primeiro lugar, informação de cultivares que nem sempre estão disponíveis. Então, eu peguei um exemplo aqui. As integrações com todos os fatores, né? A assertividade, a segurança de que aquilo que você está recomendando está sendo corroborado por uma ferramenta, ou se houver alguma discrepância, entender o porquê que está havendo a discrepância. Então, eu uso a analogia, talvez seja uma analogia extremamente estúpida, mas se hoje a gente vai no médico, tu tá com dor de cabeça, ele pede uma lista de 20 exames para você fazer, para dizer que a tua dor de cabeça foi aquele trago forte que tu tomou no dia anterior. Ele não vai dizer que foi o trago forte, ele vai fazer os exames, vai ter parâmetros para concluir qual é o problema, porque assim como foi o trago forte, pode ser um problema bem mais complexo. Então ele traz os exames a fazer. Nós agrônomos, como somos seres divinos, a gente consegue entender todo o processo fisiológico complexo de uma planta, mais a complexidade de um patógeno, mais a interação dos dois mediado por uma condição de clima em cima de um solo que varia. E a gente vai no chute. Então, óbvio que eu conheço, tenho muitos amigos consultores que têm uma tremenda de uma bagagem. Agora, uma coisa é bagagem, outra coisa é você ter experiência, longos anos, vivência, etc. Outra coisa é uma ferramenta que te ajude na tua tomada de decisão. É o que nós estamos fazendo. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de competição com a consultoria. Próximo slide, né? Então, para deixar bem claro isso, o DigiFarm auxilia o consultor nas decisões que demandam dados prognósticos, principalmente que possam entender as oscilações de clima. Eu já falei no slide anterior isso. Em adição, dados sobre tolerância varietal, evolução da disponibilidade de inóculo. Comecei a atrasar as aplicações, sobra mais inóculo, então vai havendo maior disponibilidade de inóculo. Efeito negativo de produtos mal escolhidos. Quanto é o efeito negativo quando eu uso um produto ruim na aplicação 2? O que isso representa de sobrecarga na aplicação 3? Porque tem aquela velha máxima, né? Não, eu vou usar um baratinho no início e depois eu jogo os caros no final. Não sei a lógica disso. O fato é que esse baratinho ele me sobrecarrega a eficácia do produto aplicado, o da segunda para a terceira ou para a quarta, né? Então, isso está previsto na plataforma, né? Então, esses dados todos, a gente não consegue ter isso aí. E essa questão de variação de inóculo, pressão de inóculo, tudo isso não está disponibilizado. E outra, nós estamos agora construindo todo um racional em que nós vamos ter um sistema de alerta para nível de risco em função da combinação da presença de esporos, que vai ser contabilizado em tempo real, mais imageamento térmico para a gente avaliar os focos de infecção. Então, assim, isso tudo, ele não tem como um ser humano conseguir ver doença se não ver sintoma. Com tecnologia, a gente consegue ver doença e consegue perceber o aquecimento da folha ou da planta quando tem presença das infecções ainda na fase virtual. E o último slide, né, o DigiFarms, com base em 20 anos de experiência, tem a ambição de transformar a complexa dinâmica biológica das doenças em auxílio para consultores, profissionais técnicos e produtores obterem o melhor de suas lavouras. Nossa ambição é ajudar, trazendo mais dados, mais informação. Nós não queremos competir e não queremos desafiar ninguém.
Nós queremos ajudar, nós queremos trazer informações, dados que nem sempre estão disponíveis ou que nem sempre nós não conseguimos ver, porque eles ainda estão dentro da planta, estão inseridos num processo ainda bioquímico, fisiológico, que não é visível a olho dos armários. Então, essa era a ideia. Então, fica como é que escolhe os produtos? Escolhe considerando vários fatores, né? Eu lamento se vocês estavam esperando que eu viesse dizer que o X-Pro é pior que o Versailles, que o Versailles é melhor que o... Enfim, eu não faço isso, é uma questão que foge da ética. Agora, o que nós temos que discutir é qual é o conceito, qual é o ordenamento, o que está por detrás de um processo de recomendação de um programa de controle e, principalmente, quais fatores podem influenciar, derrubando ou não a eficácia potencial de um determinado fungicida. Fungicida bem utilizado na hora certa, de forma correta, com intervalos corretos, ele vai entregar. E grande parte do problema de resistência que nós estamos enfrentando hoje é porque nós, no passado, cometemos vários erros. Bom, eu estou aberto agora para perguntas, né? Vamos ver aqui agora, vamos acessar o meu... Pergunta do Luiz. O senhor tem alguns estudos comparativos de aumento de produtividade do uso de fármaco com quem não usa? Eu não tenho diretamente com quem não usa. Eu tenho o comparativo de sistemas. Então, usando o sistema, o DigiFarms, e usando um sistema calendarizado, e aí a gente fez um jogo de mudar cultivares, épocas de semeadura, e a nossa variação de aumento da produtividade foi lá de 3 e alguma coisa para mais de 8 sacos por hectare. Claro que depende muito quando tem mais pressão, menos pressão. E o mais interessante é que o que nos mostrou inicialmente é que ele era mais sensível em condições de baixa pressão. Porque mesmo na baixa pressão, quando a gente acha que é muito mais fácil resolver o problema, com a utilização dele a gente conseguia ter respostas bem interessantes. Do Juliano. Professor, para o manejo e plantio de meados de setembro, iniciando com uma aplicação no vegetativo e posteriormente realizando a aplicação com benzodiflupir e azoxystrobin, ser combinado com multicídio, qual mais recomendado, mancozeb, clorotoluene ou um reforço? Bom, nesse caso, nessas condições que você fala, Juliano, para mim o mais recomendado seria o clorotoluene, porque você teria um espectro para mancha mais importante que para ferrugem, na condição que você coloca. Então, para mim, seria a combinação do benzodiflupir, azoxystrobin e clorotoluene o mais efetivo aí, com certeza. Felipe, qual é importante escolher os produtos conforme a genética? Hoje compramos um produto X por aplicação para todas as variedades. E faz considera isso? Sim. Tu sabes, Felipe, que isso aí é uma coisa... Quem me conhece no meio da pesquisa, desde 2006 nós temos dados mostrando que a genética, e obviamente que nesse período foi mudando a genética ela influencia diretamente na performance dos produtos. E logo, o que vem de encontro aí? Vem de encontro o seguinte, o que a gente logo imagina? Porque caso de tolerância à doença, ou mais tolerante ou mais resistente. E não é necessariamente pela questão da tolerância. Tem um fator que é a absorção de produto. Há uma variação na espessura e estrutura cuticular entre variedades. Quando você tem cutículas que resistem mais à absorção, e aí entra um outro capítulo que é adjuvante, misturas de adjuvante, formulações. Quando você tem essa restrição, você tem um prejuízo do ponto de vista de residual. Então, essa variação genética é realmente Deixa eu achar a pergunta. Essa variação genética é efetivamente um fator, e nós consideramos isso dentro do DigiFarm. As cultivares, elas têm um ranqueamento
Em relação à tolerância, nós não temos o ranqueamento em relação à absorção, mas nós temos o ranqueamento em relação à tolerância às 5 doenças. Então, nós consideramos sim como um fator dentro da Digifarms. Fiz a pergunta anterior, pois estou interessado em saber o custo-benefício do uso de Digifarms e qual o custo dessa ferramenta. Essa parte aí, o pessoal vai entrar em contato com você, Luiz Carlos Gonçalves, e eles te explicam, porque tem uma série, inclusive eu quero aproveitar essa pergunta da questão do custo e etc. Todos os associados Sicredi que estiverem nos assistindo hoje, eles vão entrar lá, eu quero o Digifarm, eles entram no nosso site e vai ter uma condição comercial extremamente favorecida para o pessoal que está nos prestigiando e está nos escutando. A relação custo-benefício ela é muito grande. Eu não vou entrar muito na questão comercial, que a minha preocupação é muito mais técnica, mas dos dados que nós temos nas questões de áreas comerciais, nós já estamos aí passando dos 300 mil hectares de histórico dentro digamos assim, da formação do Digifarm. O resultado ele é muito positivo, né? E hoje, se a gente considerar os custos, se você colher um saco a mais, você paga vários anos do Digifarms. Rodrigo, o grupo químico estuberolina realmente está perdendo a eficácia para os posicionamentos das outras aplicações? Essa é uma situação bem complicada, porque, assim, está perdendo um pouco da eficácia para o final. Principalmente quando você tem uma situação de muito inóculo que você deixou escapar do início. Então, quando você chega com mais pressão de inóculo no final, realmente ele está sentindo mais. Realmente está sentindo mais, né? Deixando de lado a ferrugem, o Lucas, qual o triazol mais eficaz para o complexo de doenças? Bom, aí nós temos, pensando, tirando fora a ferrugem, aí tem tebuconazole, difenoconazole, tetraconazole, é um triazol mais médio, mas por complexo inteiro vai dar uma resposta. Aí no caso do tebuco e difeno vai entrar um pouco a questão do oídio, é um ano que tem um risco de oídio, né? Aí não é um triazol, é uma morfolina, mas apresenta um resultado para o ídio espetacular, então é um ano que a gente vai ter que pensar um pouco nisso também. Francisco, eu tenho um desafio grande em saber quais as datas de cada aplicação. A calendarização padrão não funciona mais, a plataforma ajuda nessa questão? Ela desenha as datas, porque assim, você, no que é definido a época de semeadura, a data de semeadura, o sistema ele faz uma programação preliminar, e essa programação preliminar de datas, ele vai ajustando à medida do clima. Então, ele pode ir dilatando, aproximando, dependendo das condições climáticas. Então, isso aí é realmente um ponto forte do Digifarms, nessa questão do ajuste das datas de aplicação e principalmente os intervalos. Por exemplo, quando eu fiz a primeira aplicação, beleza, tudo certo. Aí choveu, eu não consegui fazer nos 15 dias e fiz nos 19. Ele já considera o fator de inóculo residual para frente e ele recalcula todas as aplicações. E aí ele vai aproximar um pouco as aplicações posteriores para compensar um pouco aquilo ali, em função daquele período que, em função da chuva, algum outro fator, dilatou. Então ele considera assim. Roberto, qual o posicionamento sobre os adjuvantes usados para melhor aproveitar os ativos e utilizados no sistema? Uau! O posicionamento dos adjuvantes aí é sempre seguir o que é recomendado pela indústria para cada fungicida. É muito complicado a gente alterar isso aí porque existe uma combinação e existe um ajuste, não com o ativo, mas com a formulação em si. Então, quando você tem um produto comercial, ele tem ativo e inertes que fazem parte da formulação. Esses inertes, eles têm que ter uma combinação com relação ao adjuvante. Então, quando você altera isso aí, realmente dá problema. Então, é um risco a gente mexer na questão dos adjuvantes. Eu sou associado Sicredi, excelente notícia, sem dúvida. Entra no site,
é um trabalho conjunto que nós estamos fazendo, o Sicredi tá junto conosco e você entra lá e vai ter desconto. Alexandre Rio. Como vocês mensuram a pressão de inóculo, no caso da ferrugem asiática, por exemplo? Hoje nós não estamos considerando inóculo no ar. O que a gente considera é, dentro dos nossos cálculos, que existe uma curva de inóculo, então existe um fator de acúmulo de inóculo pela presença do inóculo no ar, e esse acúmulo de inóculo, ele vai, à medida que vai avançando o ciclo da cultivar, ele vai se transformando num peso, né, para as aplicações. Então, quando eu vou trabalhando com as aplicações, e aí tem aquela coisa assim, você já deve ter me escutado outras vezes, quando eu planto mais cedo, eu posso atrasar a minha primeira aplicação, porque a minha quantidade de inóculo no ar é menor. Quando eu vou atrasando a semeadura, ou seja, eu vou aplicando, semeando e fazendo, digamos, a minha planta vai se submetendo a uma condição maior de inóculo, eu tenho que ir antecipando. Então, é efeito meio sanfona, né? O DigiFarms, ele mensura isso através de fatores que ele considera. Então, ele tem um algoritmo que considera, né, a evolução do inóculo no ar e a probabilidade que isso tem de virar infecção. E é por isso que houve a pergunta que eu respondi, mas e os fatores do clima? Nós temos que ter fator do clima, porque na medida que eu tiver as condições de clima favoráveis a esse inóculo que desce, então isso vai potencializar o efeito de incremento de inóculo na planta. Quer dizer, eu vou assumindo que a planta vai ficando cada vez mais inóculo. E isso vai me obrigando a quê? Muitas vezes ou alterar o meu ativo, porque a gente não influencia na compra, mas a gente pode sugerir, mas tu tem tal produto, de repente tu troca, porque isso vai ser feito indiretamente, mostrando que baixa eficácia, tu joga um outro produto que você tem lá comprado, ele aumenta. Então você vai trabalhando de tal forma que a plataforma vai te sugerindo ou a troca de produto ou inclusive o encurtamento dos intervalos de aplicação. Então ele considera essa pressão, a pressão do inóculo. Para frente, nós já está pronto a nossa armadilha coletora de esporo, o nosso contador automático de esporo, vai avaliar o que está presente no ar, joga para o DigiFarms vai fazer um recálculo desse índice e considera aí a pressão de inóculo. Então, isso já está desenhado, nós estamos agora partindo para a parte de alterar a parte de algoritmo e jogar isso para o cálculo. Então, mais provavelmente para a próxima safra. Felipe, se eu já tenho os produtos comprados, a plataforma mostra que eu preciso utilizar alguma combinação de produtos, você vai ver que precisa utilizar a combinação de produtos na medida em que você, ao adicionar os produtos, você vai vendo que a eficácia aumenta. Porque você tem lá o planejamento, você fez o planejamento, comprou produtos A, B, C, D, E. Vai desenhar a primeira aplicação, tu joga só um produto, aí tua eficácia é 75. Quando você joga um segundo produto, a combinação dos dois já te mostra que não é 75, é 83, entendeu? Então, é um trabalho que a plataforma faz na medida em que você vai alimentando ela com aquilo que você comprou. Então, ela vai te sugerindo que o aumento da eficácia vai se construindo à medida que você vai aumentando. E aí vem aquilo, misturar os produtos certos, a sequência certa, nos intervalos certos. Porque veja bem, olha a dificuldade que é, e assim, às vezes eu fico até um pouco assim em dúvida, porque às vezes o pessoal pode achar que a gente está sendo meio... Mas olha a dificuldade que é você tá lá com 25 dias após a emergência, ou 30, pronto para largar uma aplicação. Você tem os produtos e você pensa assim, tá, vou aplicar agora esse aqui. Só que o ideal era um outro produto, porque quando você utiliza, por exemplo, um produto que é muito robusto para ferrugem no início e deixa um muito robusto para mancha no final, o
que vai acontecer? Lá no final falta cobertor. Então eu tenho que inverter. Então a plataforma te ajuda nisso. Ela te ajuda a dar uma ordenação nos produtos que você comprou. Professor, na minha região há muita incidência de antracnose, o que seria um manejo eficiente para essa doença? Bom, antracnose é o seguinte, não vamos inventar a roda, é bem simples. Tem que começar cedo, com produtos que sejam eficazes para antracnose. Ah, mas o que é eficaz para antracnose? Tienoconazole é eficaz para antracnose. Estanque não é muito recomendado em soja, mas tem o clorotalonil. Bixafen. Alguns triazóis, como o próprio tetraconazole. Então, tu tem vários produtos que podem te ajudar. Agora, o que é importantíssimo na antracnose? Começar cedo. Porque esse é o inóculo que vem da semente ou da palha. E quando ele vem da semente, ele mata o pedúnculo da terceira folha. E fica esporulando. Então, o melhor controle da antracnose não é necessariamente o produto, é o momento que começa. E aí buscar produtos que sejam bem eficientes para a antracnose. Professor, qual o seu ponto de vista quanto ao uso de produtos formulados com fosfito de potássio e também aqueles que possuem cobre e níquel na formulação? Esses últimos também ajudam no controle do patógeno? O fosfito de potássio ele tem uma eficácia para alguns patosistemas, né? Não é para todos. Então, para ferrugem ele não vai ter uma performance muito alta, para manchas também não, ele vai ser muito mais para os miúdos, é muito forte para miúdo, né? Então ele pode trazer algum controle, mas não é assim uma coisa, ele vai ter que estar misturado com alguém. E a questão de cobre e níquel, todo o papel dos micronutrientes ele é importante porque ele vai afetar alguma rota de defesa. Então, assim, quando a gente entra na questão dos micro, eles são muito importantes porque eles combinados eles vão te ajudar nas defesas vegetais. Então, ele poderá te ajudar alguma coisa. Eu não tenho aqui na cabeça agora, rápido, algum exemplo para te dar com relação a cobre e níquel, mas existem vários trabalhos que mostram não em soja, em outras culturas, um papel bem interessante do níquel. João Paulo, eu quero conhecer mais do produto. Eu acho que entra no nosso site, vai ser um prazer. Eu acho assim que nesse momento seria muito importante que vocês conhecessem realmente e principalmente conheçam, vejam os pontos fortes, vejam os pontos fracos, nos retornem porque a gente está em constante trabalho, nós estamos há mais de 4 anos trabalhando nessa plataforma, a campo já estamos indo para a terceira safra, e isso, os feedbacks de vocês são muito importantes para a gente ir corrigindo os problemas. Sidney, mesmo com menor eficácia das tuberulinas, podemos esperar após esses produtos? Sim, eu acho que sim. As tuberulinas vão te entregar. Elas podem, porque é aquilo que eu falei, Sidney, assim, tu pode não ter um controle espetacular, mas assim, quando você combina, você consegue. E efetivamente, o pessoal deixou de lado os efeitos fisiológicos, fazem parte da nossa rotina, faz parte desse sistema, com certeza. Então, ele vai trazer efeito em termos de controle de benefícios fisiológicos e também de controle, claro que combinado com outros produtos. Leonardo, com quantos dias após a emergência primeira de fungicida? Querido, Tuparendi, Rio Grande do Sul, você está na porta do Paraguai. Então, assim, à medida que você está um ano mais seco, está tudo seco lá, atrasou lá também. Então, assim, à medida que você vai atrasando a semeadura, você sai lá dos 30, 32 dias e vem vindo para até 25, tá? É nessa janela que você vai trabalhar. Boa noite, professor. O uso de fluazinã como reforço é eficiente para ferrugem? Sim. Pensando que o fluazinã é necessário para o mofo branco? Sim. É uma opção interessante.
A única coisa que tu tem que ajustar e ter cuidado é o seguinte: se o teu foco é mofo branco, e o teu foco de mofo branco ele é por ocasião pré-flor, tu cuida para essa aplicação ter tido uma aplicação anterior. Porque se tu começar nessa, pode ser um pouco tarde, tá? Então, só cuidar esse detalhe. Porque o fluoxetina, nesse caso, o teu alvo é o mofo. Vai te entregar para a ferrugem, tá? Silvio, meu querido Silvio. Professor, parabéns pela apresentação e pela vanguarda da inovação e auxílio dos produtores. A ideia dos de somar e não competir é a grande ferramenta técnica e o combustível essencial para os produtores produzir mais e melhor. Silvio, tu sabe, tu me conhece há longos anos, tu sabe perfeitamente, a ideia é ajudar, é construir alguma coisa que ajude. Pode ter problemas, vamos corrigir, pode ter alguma deficiência, vamos suprir. Agora, jamais competir, até pelo fato do seguinte, em todas as minhas palestras presenciais, e agora eu estou usando esse tipo de ferramenta, eu sempre fui muito claro. Quem faz acontecer de fato é o agrônomo lá no campo. O que nós temos que dar para esse cara lá no campo é um ferramental que facilite o trabalho dele e que dê mais precisão na recomendação dele. Agora, em hipótese nenhuma, nós vamos poder abrir mão do nosso colega do campo, seja agrônomo, técnico agrícola. Não dá para abrir mão desse pessoal. Esse pessoal é fundamental. Agora, tem que ter um pouco mais de ferramenta para a gente, porque hoje vocês mesmos têm lá uma série de produtos que tem um potencial gigantesco. Agora, como é que faz? Tem que saber usar isso aí. Então, obrigado pelas palavras, Silvio. Temos que tomar um café uma hora dessa. Evandro, o que o senhor poderia nos dizer sobre a aplicação de carbendazina na aplicação zero? Como tem produtores que estão fazendo V3 e V4. Olha, o carbendazina ele tem problema de eficácia. Tá? Talvez ajude, sei lá quanto, mas assim, é uma coisa assim, é quase como se tu considerar essa aplicação zero como zero mesmo. Entendeu? Porque ela é muito no início, assim, uma coisa, porque o carbendazim ele perdeu muita eficácia, praticamente não te entrega nada aí. Cronos, qual a recomendação? Bom, a recomendação do Cronos, o Cronos é um produto bastante estruturado, tem hoje uma formulação líquida do Mancozeb. Ele vai entrar nas aplicações iniciais, ele pode entrar na segunda e terceira, mas não passaria daí. E é um produto que, na meu ver, ele tem uma entrega, um nível de entrega bastante interessante e estratégico na questão de manejo da resistência pela presença do Mancozeb. Boa noite. Gostaria de saber quais as condições climáticas que propiciam um maior avanço de manchas foliares e quais os grupos químicos com maior eficiência para o seu controle. A mancha foliar ela precisa de chuva. Aquele ano morrinhento é o ano da mancha, tá? A taxa de progresso da mancha é bem menor que a da ferrugem. Então, enquanto a ferrugem evolui muito rápido, a mancha é mais lenta, tá? Então, o ano mais chuvoso é um ano mais para manchas, que começa cedo, às vezes mais cedo que a ferrugem, só que ela vai evoluindo lento. E aí nós temos uma série de produtos, né? Eu acho que se a gente focar na ferrugem, nós pegar, por exemplo, tem vários produtos aí, Ativo, Versário, Orquestra, Cronos. Eu não gosto de falar não comercial, porque você sempre vai esquecer de vários, né? Mas existem várias opções para manchas aí e que funcionam muito bem. Márcio, em uma situação com menores índices de precipitação, a ação do multissítio será prolongada? Ah, ah, sim, porque quando você tem muita precipitação, há uma tendência de lavagem. Agora, nós temos que separar um pouquinho aí, tá, Márcio? Quando eu tenho aplicação de clorotalonil, ele tem uma ação protetora externa grande, então ele sofre um pouco mais com essa questão da chuva. O mancozeb, ele tem duas frações, ele tem a fração fisiológica e fungicida. A fração fungicida, que não é muito absorvida, ela também sofre com a lavagem. A fisiológica não, porque ela é absorvida muito rapidamente, tá? Então tem essa diferença aí. O mancozeb, ele teria uma ação fungicida fisiológica
e o clorotoluanil uma ação mais fungicida, tá? Agora, eu vou te dar uma notícia que eu não sei se tu vai gostar. Todos os produtos sofrem uma redução de residual com excesso de chuva pelo aumento na eliminação de água que a planta se vê obrigada a ter pelo acúmulo de água na raiz. Então, ela aumenta a transpiração, e com esse aumento de transpiração, ela elimina muita água, e com isso, o residual dos fungicidas, mesmo sistêmicos, vai cair. Tá? Sidney, os dados de eficácia do Digifarms foram gerados onde? Como são extrapolados nas regiões? Podemos esperar eficácias similares para os produtos? Bom, os dados do Digifarm são gerados em 3 locais, e nós temos o apoio de mais de 2 locais. Então, nós temos hoje, e fizemos uma parceria com algumas empresas, então esse ano nós vamos ter a geração em 9 locais no país. Então, a extrapolação disso, como é que ela é feita? Ela é feita de forma a considerar os fatores locais, né? Aí cada local tem um índice que vai fazer uma correção, né, maior ou menor dessa eficácia potencial. E esse índice local, ele também vai ser corrigido pela questão clima. Então, quando eu tenho uma condição de clima mais a condição local, a combinação deles vai fazer com que essa eficácia seja alterada mais ou pouco ou nada, tá? Então, assim, digamos assim, essa extrapolação, ela é importante. Bom, nós temos que considerar um outro ponto. Eu falei anteriormente que nós estamos aí com um passado, né, próximo de 300 mil hectares. Então, um dos nossos algoritmos é considerar os dados das áreas aplicadas e que foram monitoradas e conduzidas através do Digifarms, e elas nos dão informação de eficácia. Então, hoje, muito dos dados da eficácia ele vem da pesquisa convencional. Já no final dessa safra, os nossos dados de eficácia vão ser considerados das áreas aplicadas. E aí nós vamos começar a construir o crowdsourcing, que nós chamamos, que é nada mais, nada menos do que pegar os dados de todas as áreas e usar para correção dos algoritmos. Então, a minha parcela experimental, ela deixa de ser as 9 ou 10 áreas de experimentação no país e passa a ser 300, 400, 500 mil hectares no país e no Paraguai. Então, assim, a nossa eficácia vai aumentando e a nossa acurácia dos dados vai ficando cada vez maior. O Felipe pergunta, dentro da plataforma eu consigo comparar aplicação por aplicação e assim definir o melhor programa de fungicidas? Com certeza, você vai avançando, você faz a primeira, experimenta as combinações dos produtos que você tem, define a melhor segunda aplicação, depois vai definir a melhor terceira aplicação, a melhor quarta aplicação, dentre os produtos que você tem comprado. Então, você vai acompanhando a evolução das aplicações e vendo o quanto isso vai te agregando ou não. Francisco, ali no site da Digifarms que existem webinários exclusivos para clientes, é verdade? Como funciona isso? Depois desse momento de discussão e troca de ideias é sempre muito bem-vindo. Nós temos o webinário exclusivo para os clientes de Digifarms, onde a gente trata assuntos mais específicos, estamos falando hoje. A gente vai manter esse fluxo de encontros durante toda a safra, porque é importante escutar um pouco o usuário, é importante escutar um pouco as perguntas do usuário do Digifarm. Então, a gente quer acompanhar isso de perto, porque a construção, toda e qualquer ferramenta digital, ela está em constante construção. Vocês mesmos têm os computadores de vocês, toda hora a Microsoft ou a Apple instala os upgrades, né? Toda hora está fazendo upgrade. Então, no nosso caso também, nós vamos fazer upgrade toda hora. Então, à medida que a gente vai, digamos assim, avançando as safras, né? A gente vai escutando vocês, então esses encontros haverão, esse material vai ficar à disposição de vocês, e assim,
quando for importante enfim, quando for muito necessário, eu próprio posso estar conversando com vocês em situações mais específicas. Carlos, professor, com relação ao melhor momento para aplicação durante a noite ou no clareado do dia, pensando em uma excelência de aplicação. Se não chover durante a noite, a aplicação noturna é muito boa. O único momento que não é boa é quando tem orvalho, naquele final da noite ali. Então ali sempre dá uma complicada, porque o orvalho aparentemente ele diminui a capacidade da planta absorver o fungicida. Mas a aplicação noturna e início da manhã, com exceção do momento de orvalho, são os melhores momentos. São os momentos que à noite a planta não absorve, mas não perde. E no início da manhã ela absorve o que foi aplicado à noite e absorve o que está sendo aplicado naquele momento. Então são os melhores momentos. No período da tarde, a taxa de absorção ela cai muito e aí perde muito produto por evaporação. Marcelo, gostaria de saber do senhor qual o seu ponto de vista em relação à aplicação de fungicidas com óleos que estão deixando marcas de fitotoxicidade em relação aos novos produtos chamados surfactantes que incitam a não fito, carregando o produto óleo dentro da planta com menor tempo e não necrosando a folha. Bom, toda vez que o óleo te der uma necrosada, ele te der problema de fito, é porque ele queimou a cutícula, e quando ele queima a cutícula, você vai ter uma redução na taxa de absorção, então tem que cuidar disso aí. Então, eu volto àquele ponto, cuidado com os óleos. Eu não vou dizer que ele é tão importante quanto o fungicida, porque ele não controla, né? Mas assim, ele é muito importante porque ele que vai ser um veículo do fungicida aplicado externamente para dentro da planta. Tá? Então, assim, cuidado com isso aí. Ah, olá, professor. No caso das carboxamidas, tem alguma relação técnica em questão para a sua aplicação em função de fator climático? Sim, porque as carboxamidas elas são um pouco mais lentas na absorção, então tem que cuidar um pouquinho a proximidade da chuva. E também, em função dessa lentidão, mais crítico ainda as aplicações próximas dos horários mais quentes do meio-dia e na parte da tarde. Leonardo, existe intenção de pesquisa da Digifar sobre a interação de produtos e misturas? Sim, nós estamos trabalhando nesse sentido, vai haver isso dentro da nossa plataforma. Inclusive, como nós vamos ter, hoje tem só fungicida, nós vamos ter todos os defensivos e nós vamos ter essas misturas dos defensivos e avaliar isso do ponto de vista de impacto negativo ou positivo sobre a eficiência dos produtos. Em uma aplicação de proticonazol em soja em R3E4, juntamente com o oxidado de cobre, devo tomar algum cuidado quanto a efeitos colaterais com fitos, dependendo da situação climática no momento, sim, cuidado, porque o PROT ele pode dar uma potencializada junto com esse oxicloreto, tá? Então cuidado um pouco isso aí. Se tu for usar o PROT, o protetor ideal seria a mancozeb, que daí ele atenuaria essa possibilidade de fito que pudesse haver. A aplicação de carbendazim é eficiente para controle do mofo branco. Tiofanato metílico mais que o carbendazim. Então, o carbendazim é mais foliar. Tiofanato metílico é mais mofo. Professor, no Paraguai temos um produto com prótio, triflox e mancozeb. Você acredita que na teoria seria melhor do que o Cronos? Na teoria, pode ser que sim. Tem que ver como é que esses ativos estão misturados, como é que eles estão formulados, para ver se tem a mesma qualidade da formulação do Cronos. Se tiver a mesma qualidade da formulação do Cronos, no papel, sim, temos que ver no campo depois como é que é o jogo. Pessoal, foi maravilhoso esse momento com vocês. Eu acho que, como eu falei antes para o Silvio, a gente quer ajudar. Eu não quero ser competidor, não, eu quero ajudar. E eu quero que a gente esteja falando seja absolutamente transparente e que seja correto. Eu posso estar errado em alguma coisa, vocês me desculpem. A intenção é trazer tecnicamente respostas
a todas as dúvidas e questões e principalmente apresentar essa ferramenta que ela vem para ajudar, ela vem para somar, ela vem para contribuir com vocês, né? Ou seja um produtor, ou seja um distribuidor, ou um colega de cooperativa ou algum consultor, tá? Então, assim, para o próximo, não se esqueçam os associados da Sicredi e até o próximo webinar. Um abraço bem grande, um bom início de safra para todo mundo. Abraço.